Pronto, tá gravando. Então, gente, eu mandei lá no Siga, né, a parte teórica relativa que vamos ver agora. Eu vou projetar na tela, vou ler algumas coisas com vocês e vou alternar entre a leitura e o quadro, tá bom? Deixa eu projetar aqui. Cadê? É isso. Já tá aparecendo aí? Tá. Beleza. Ainda não. Isso, apareceu agora. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Acho que nós temos 2 ou 3 aulas, né? Infelizmente, só isso, né? Sobre os fundamentos da termodinâmica, porque o nosso objetivo é constituir essa base para poder atacar no equilíbrio químico, ainda em FISC 1, e no equilíbrio de fases em FISC 2. Só que antes disso, a gente vai abordar também um tema muito importante, que é a termoquímica, né? Mas para poder atacar esses temas mais importantes, a gente tem que construir a base. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver a base, né? Definição de calor, de trabalho, primeira lei. Fecha o microfone aí, Osana, por favor, para poder ficar só a minha voz, para ficar melhor para vocês. Então, vocês estão conseguindo acompanhar esse Word aí, né? Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Sim, tá dando para acompanhar, professora. Então, vamos lá, ó. Termodinâmica química é a área da fisicoquímica dedicada ao estudo da energia envolvida nos processos físicos e químicos e das quantidades das fases e substâncias em equilíbrio em processos físicos e químicos. Então, termodinâmica. Qual o objetivo da termodinâmica química? Estudar transferências de energia e equilíbrio. Então, transferência de energia em reações químicas, processos químicos, e transferência de energia em processos físicos, Exemplo mais clássico, o que acontece numa coluna de destilação, através da troca de calor, a troca de energia, vai havendo uma transferência de massa, por exemplo, da fase líquida para a fase vapor, ou seja, a transferência de energia gera processo físico ou químico. No caso das reações, a energia, quando entra, faz com que as moléculas consigam, através do contato entre elas, se transformar numa outra entidade. Ou seja, a reação acontece com aquele start inicial de energia, que é a indigestivação. Vocês têm uma vaga ideia sobre isso, vamos aprofundar em Físico-Química 3. Enfim, esse é o objetivo da termodinâmica. Termodinâmica química, só para não ficar falando de termodinâmica química, daqui para frente vamos falar termodinâmica. Sabemos que é a termodinâmica aplicada à química, o que envolve os processos químicos, reação química, e envolve também os processos de mudança de fase que tem interesse para a química. Então, no segundo parágrafo, a termodinâmica química, daqui para frente, termodinâmica tem como objetivo de estudo os sistemas macroscópicos. Então, a nossa abordagem é toda de sistema macroscópico. Não estamos com foco aqui em moléculas, em átomos, em ligações. O nosso foco são os sistemas, com volume considerável e não a nível atômico, Então, por exemplo, uma caldeira contendo determinado volume de gás, uma coluna de destilação na qual temos ambas as fases líquida e vapor em equilíbrio, um reator no qual se processa uma reação a pressão constante e etc. Então, a termodinâmica química, termodinâmica clássica, tem como objetivo de estudo os sistemas macroscópicos. A gente não vai tratar de nada que envolva aqui moléculas, átomos, ligações químicas, interações, a esse nível. A termodinâmica se fundamenta em 4 leis: a lei zero, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei da termodinâmica. Antes de anunciarmos essas leis, relembremos os conceitos relacionados às principais formas de energia tratadas pela termodinâmica: energia térmica, conhecida como calor, e energia mecânica, que a gente, não só a mecânica, mas outras formas de energia que não envolvam necessariamente variação de temperatura, para serem transferidas, também são chamadas de forma genérica de trabalho. Então, o termo calor diz respeito a quê? Troca de energia que é motivada por variação de temperatura. E o termo trabalho, troca de energia não necessariamente motivada por variação de temperatura.
Aqui eu destaquei energia mecânica, né? Mas vamos ver outras formas de energia que são englobadas aí como trabalho e que não são trocadas por conta de variação de temperatura, mas sim variação de pressão, variação de potencial químico, variação de tensão superficial, são outras coisas que motivam a troca de energia e não a variação de temperatura, tá? Calor, símbolo Q, né? Observa-se experimentalmente quando dois corpos de temperatura T1 e T2 são postos em contato, eles atingem o equilíbrio térmico a uma temperatura intermediária, T3, né? E essa é a lei zero da termodinâmica, né? Então, lei zero é a lei, né, da temperatura que é atingida por corpos, por sistemas, né, que estejam inicialmente em temperaturas diferentes, que quando postos em contato atingem uma temperatura igual, chamada temperatura de equilíbrio intermediária aos valores. Aqui eu tenho uma simulação e eu vou tentar mostrar isso para vocês, né? Dois corpos, né, um tijolo e um pedaço de ferro, inicialmente em temperaturas diferentes, vão ser postos em contato. E nós vamos ver pelo simulador, né, que eles vão atingir um valor de temperatura. Vamos ver que valor é esse. Cadê, pai? Tá indo aí? Tá compartilhando aí? Gente, como é que eu vou botar na internet um troço desse, eu toda suada desse jeito? Tá dando para ver eu assim? Misericórdia. Enfim, vamos lá. Estão vendo o simulador? Tá. Então, olha que bonitinho. Ó. Vou colocar esse tijolo aqui em cima e esse bloquinho de ferro aqui em cima, né? Olha aqui o termômetro. Vou voltar para o lugar com o termômetro. Vou botar o termômetro em cada um. Vou sincronizar os aquecedores, já estão sincronizados, e vou promover o aquecimento, ó. Olhem o termômetro. Veja que a temperatura do tijolo está subindo mais rápido, né? Provavelmente, antes de eu continuar a simulação, né? O que está sendo feito aqui? Os dois estão sendo aquecidos, recebendo a mesma quantidade de calor. Então, porque os aquecedores estão sincronizados, né? Então, a quantidade de calor que está entrando no tijolo está entrando no ferro. A primeira coisa que a gente consegue observar aqui, que nem é o objetivo por hora, porque eu quero mostrar aqui a lei zero para vocês, a gente já observa uma coisa engraçada, né? A mesma quantidade de calor em corpos diferentes de mesma massa está promovendo diferentes variações de temperatura, né? Então, pela simulação aqui, parece que o tijolo está aquecendo mais, está subindo de temperatura, né, mais rápido do que o ferro, né? Sendo que os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor, né? Então, a gente já começa aí a verificar isso, né? A quantidade de calor é igual, mas promove variação de temperatura diferente. Ou seja, né, tem alguma propriedade do material que é importante. A massa é a mesma, a quantidade de calor é igual, mas a temperatura não está subindo igual, né? Então, mais na frente, quando a gente observar a expressão do calor sensível, né, a gente vai ver que é justamente a tal da capacidade calorífica, do calor específico, que dá conta dessa diferença aí, né? O mesmo calor, porém, promovendo diferente variação de temperatura. Então, vou continuar. Vejam aqui, né, que eles estão inicialmente na mesma temperatura, concordam? Né? Aquecedores sincronizados, ou seja, a quantidade de calor que vai entrar nos dois é igual, né? E eu vou tentar, né, fazer os dois subir de temperatura, depois eu vou tirar do aquecimento e colocar um do lado do outro. E nós vamos ver o que os termômetros vão mostrar. Então, vou lá de novo. O tijolo sobe mais rápido, tá vendo? Vou subir o tijolo até o último tracinho. Subi. Vou tirar do aquecimento. Ai. Não deu certo, peraí. Tem que tirar ao mesmo tempo. Ah, tem que pegar embaixo. Deixa de novo. Estão baixando a temperatura, estão vendo? Né? Vou deixar abaixar os dois para ficar na temperatura ambiente. Tá quase, né? Quase igual a temperatura. Aí eu vou aquecer de modo a levar a temperatura do tijolo até esse tracinho aqui. Depois eu vou tirar os dois de aquecimento e colocá-los em contato. Nessa simulação aqui, a gente está vendo que eles estão expostos ao ambiente, né? Então, quando a temperatura deles subir devido ao aquecimento,
né? Eu vou tirar do aquecimento, colocá-los em contato, e nós vamos ver o simulador mostrar a transferência de calor que se reflete na variação de temperatura. Porém, o simulador aqui, né, mostra que os sistemas estão expostos ao ambiente. Então, além da troca de calor entre eles, quando eles forem postos em contato, né, existe uma troca de calor com o ambiente. Mas isso daqui é algo limitado, ilustrativo, que a gente vai tentar verificar se essa lei zero vai se mostrar aqui. Então, eu vou tentar de novo. Chegou. Vem, filho, isso. Pronto. Estão em contato. O que está acontecendo? Estão vendo a temperatura cair? Né? Então, eles foram postos em contato, não estão mais sendo aquecidos, mas estão transferindo calor um para o outro. Né? O simulador está mostrando aqui, né, que a temperatura dos dois abaixou um pouco, né? E vai tender ao mesmo valor. Tá? Então, aquela coisa de que corpos em temperaturas diferentes, quando são postos em contato, trocam energia entre si, e essa energia que é trocada é chamada de calor, porque é motivada por uma variação de temperatura, e acaba que, no final das contas, a temperatura que os corpos atingem é uma temperatura intermediária, chamada temperatura de equilíbrio, né? Então, conforme está mostrando aqui. Aqui está em cima do terceiro pauzinho. Não consigo ver direito. Mas vocês estão vendo que está, né, pela simulação, chegando num valor, né, igual para os dois, né, temperatura de equilíbrio, e um valor intermediário aos valores iniciais. Então, tá bom. Lei zero, vista aqui pelo simulador. Nesse processo, né, então, nesse processo que a gente acabou de ver, a gente diz que o corpo de maior temperatura transfere calor para aquele de menor temperatura, sendo esse calor, então, definido como uma forma de energia em trânsito, uma vez que não pode ser armazenado. Então, tem aquela coisa também da gente usar a terminologia errada, né? O calor do corpo, né? E não existe isso. O calor é uma energia que é transferida espontaneamente devido à diferença de temperatura. Então, o corpo não tem calor, né? Calor é uma energia sendo transferida. Quando o calor, agora vem as definições, né? Quando o calor é fornecido a um sistema, e a gente usa, então, representar isso como um mais que, né? Se eu faço um cálculo da quantidade de calor, né, trocada num processo, né, e esse cálculo se apresenta como um valor positivo, quer dizer que o meu sistema recebeu calor, né? Isso é uma convenção de sinais. Né? Então, quando o calor é transferido a um sistema, a gente fala que a sua energia aumenta. E quando o calor é perdido pelo sistema, né, isso vai se traduzir como um valor negativo para esse calor, a gente fala que a sua energia diminui. Na realidade, definem-se duas formas de calor, entre aspas, né? O calor sensível e o calor latente. Por que eu coloquei entre aspas? Né? Porque originalmente o termo calor, né, ele foi pensado justamente para caracterizar as trocas de energia motivadas por variação de temperatura, né? E numa substância pura, conforme a gente vai promovendo o aquecimento, né? Chega uma hora que, por mais que se aqueça, a temperatura não muda mais, né? Então, a princípio, poderíamos não caracterizar esse processo de transferência de energia como calor, né? Se, por definição, calor é uma transferência de energia que é motivada por variação de temperatura ou que provoca a variação de temperatura, né? O que acontece ali no momento da mudança de fase de uma substância pura, a gente não chamaria de calor, né? Mas como foi algo observado durante o processo de aquecimento ou resfriamento, manteve-se a mesma nomenclatura, né? Então, se fala no calor latente, que é uma energia em jogo, em trânsito, transferida ou perdida, né? Absorvida ou liberada, né? Uma energia relativa a um outro processo que não é de variação de temperatura, né? O calor sensível, como vocês sabem, é o calor envolvido nos aquecimentos e resfriamentos. É o calor básico, né? É o que originalmente foi definido como calor. Essa forma de calor está relacionada a variações de energia cinética,
né? Então, aqui, apesar da termodinâmica clássica dizer respeito a processos macroscópicos, né? E a energia cinética e potencial são coisas relativas a moléculas, né? Não dá para a gente fugir totalmente dessa abordagem um pouco mais molecular. Vira e mexe, a gente fala alguma coisa sobre isso, mas não é o foco da termodinâmica clássica. Sabemos que, né, a variação de temperatura tem a ver com a variação da energia cinética, que é uma energia relacionada ao movimento das moléculas que compõem uma substância. Tá? Então, está aqui, né? Essa é a expressão para o cálculo da quantidade de calor sensível que vai promover, por exemplo, uma variação de temperatura num corpo, numa massa de substância, num sistema. Né? Então, vejam aqui que isso está representando, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, dq representa, não é variação de calor, não, tá? É uma pequena quantidade de calor. É o símbolo D, né, de diminuta quantidade. E esse dt representa, sim, uma variação, tá? Então, assim, em algumas literaturas, até se usa um símbolozinho cortando esse D, para indicar que não é variação, e sim pequena quantidade, tá? Então, o Dzinho da derivada, ele pode representar uma diminuta quantidade ou uma pequena variação. No caso do calor, né, que é uma energia trocada devido à variação de temperatura, nós não temos variação de calor, nós temos quantidade de calor, que provoca variação de temperatura. Tá? Então, esse dq representa diminuta quantidade de calor relacionada a pequena variação de temperatura. Tá? Então, dq é diminuta quantidade e dt é pequena variação. Tem diferença, tá? Então, se eu quero saber a quantidade total, né, de calor associada a uma variação considerável de temperatura, o que eu preciso fazer é a integração, né, que representa a soma, no caso de uma diminuta quantidade, né, e uma variação, no caso de uma pequena variação. Né? Então, integral de dq não é Q menos, né, Q final menos Q inicial, não existe isso. Essa integral ela não tem limites no caso de dq. Né? Eu não vou de um calor inicial a um calor final, porque o calor não é uma variação, é uma integral indefinida. Já em dt, a integral é definida entre TI e TF. Estão vendo aqui, ó? Eu fico com Q igual a N, número de mols, né? Que no caso não é. Sai da integral e o operador entra no C barra dt, né? Onde esse Q é a quantidade de calor sensível trocada no processo, N, o número de mols da substância que está sendo aquecida ou resfriada, e esse C minúsculo com uma barra é a capacidade calorífica molar. Né? No ensino médio, a gente costuma representar o C circunflexo, né? Que é o calor específico. É a quantidade de energia que causa a variação de temperatura numa certa massa. No caso do Czinho barra, calor, capacidade calorífica molar, nós temos essa quantidade por mol, e não por grama, não por massa. A diferença é só essa, tá? A capacidade calorífica molar corresponde à quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 mol de substância. Essa quantidade determinada experimentalmente é a função da temperatura. E aqui está a diferença, né? No ensino médio fazemos lá M igual a Q igual a MC delta T, né? Como se esse C fosse um valor constante. Mas pensem comigo, será que a quantidade de calor para a gente promover o aquecimento de 30 a 31 graus, né, de 1 grama de água, será que é a mesma quantidade necessária para promover a elevação, né, de 90 a 91? Né? A variação é a mesma, só que de 30 a 31. Será que é a mesma coisa do que de 90 a 91? O experimento mostra que não. Né? Então, esse calor específico, C asterisco, ou capacidade calorífica molar, C barra, é uma função da temperatura. Por isso que aqui, ó, não saiu da integral, tá? Porque esse C barra pode ser uma função de temperatura. Mas eu posso também aproximá-lo como um valor constante. Né? Se a dependência com a temperatura for muito fraca, se for quase a mesma coisa, né, de 30 a 31 em relação a 90 a 91, eu
posso aproximar, que esse valor é constante. E é isso que... Meu Deus, está balançando aqui. E é isso que geralmente se faz, né? Se faz uma aproximação, né? Se admite que a capacidade calorífica molar ou o calor específico é uma quantidade constante, mas de maneira exata, a rigor, não é. Né? Não é a mesma coisa aquecer em 1 grau a mesma massa da substância, né, em cada intervalo de temperatura. Tá? Vamos em frente. DT, variação de temperatura observada para a substância. Agora aqui, um detalhe, né? O calor sensível pode ser trocado de 2 maneiras distintas. Isso com respeito para gases. Então, vou até adicionar aqui. Em relação calor sensível pode ser trocado de 2 maneiras: a pressão constante ou a volume constante. Então, imaginem vocês, eu tenho um gás confinado num recipiente de paredes que não se movem, e eu vou aquecer esse gás. Esse processo, forçadamente, é um processo a volume constante. Concordam comigo? Agora, se eu tenho um recipiente de paredes móveis, né, que permite a expansão ou então a compressão dessa massa de gás, é diferente. Né? Se eu quero promover uma variação de 30 graus num gás confinado num recipiente de volume fixo, eu vou precisar de uma certa quantidade de calor. Se eu quero promover a mesma variação de temperatura num gás confinado num recipiente de paredes móveis, a quantidade de calor é outra. Né? Por que isso? Né? Porque, num caso, parte da energia vai ser perdida no processo de expansão. Né? Se eu aqueço, a tendência é que haja expansão. Se as paredes não são móveis, vai haver expansão e, com isso, a pressão vai se manter, porém, uma certa quantidade da energia vai se perder e não vai promover necessariamente o aquecimento desse gás. Então, é diferente fazer um processo de aquecimento num gás, se ele for a volume constante ou a pressão constante. O que é pressão constante? É um recipiente que pode mudar o seu volume, né, o que forçosamente faz com que a pressão se mantenha constante. Né? Se eu resfriar um sistema, qual a tendência? A pressão aumentar ou diminuir? Se eu resfrio um gás, a pressão tende a diminuir ou aumentar? Professora, resfriar. Diminuir. Eu estava fazendo essa trabalho. Então, se eu resfrio, né, e se o volume está mantido constante, a pressão vai cair. Mas se o volume puder, né, acompanhar esse processo de resfriamento, a tendência é que com o resfriamento haja uma contração, as paredes vão, né, diminuindo aquele volume, de modo que a pressão fica constante. Né? Então, por isso que pode haver um processo a volume constante, quando a parede está agarrada ali, está fixada, ou a pressão constante. Por exemplo, um êmbolo, né? Um sistema tipo isso aqui, ó. Então, ó, se acontece resfriamento, a tendência é esse êmbolo baixar, o volume diminuir e a pressão se manter. Agora, se isso daqui é fixo, se está travado, conforme o resfriamento ocorre, a pressão diminui, né? Porque não vai haver esse processo de contração. Tá? Então, eu posso fazer, né, um processo de colocação ou retirada de calor num sistema gasoso a pressão constante ou a volume constante. Por que só para gases isso importa? Porque para líquidos, né, não tem essa influência aí do volume. Então, voltando ao Word. Em relação aos gases, calor sensível pode ser trocado de 2 formas distintas, a pressão constante ou a volume constante. Nesses casos, define-se capacidade calorífica molar a P constante, símbolo Czinho/P, e capacidade calorífica molar a V constante, Czinho/V. Tá? Então, na nossa expressão do calor, né, de calor sensível, Q igual a N integral de TI até F de C/dt. No caso de gases, eu posso ter
C barra V, se for um processo a volume constante, ou C barra P, se for um processo a pressão constante. Né? Ou seja, define-se aí uma capacidade calorífica molar a volume constante e uma capacidade calorífica Travou. Travou? Voltou. Me ligaram, eu desliguei. Né? Pode ser demonstrado, né? Nós não temos condições ainda de demonstrar isso aqui, mas mais à frente a gente vai conseguir demonstrar. Né? Pode ser demonstrado que para gás ideal, olha só, destaca isso. Para gás ideal. Somente para gás ideal. Para gás ideal, CP igual a CV mais R. Tá? Então, a capacidade calorífica molar à pressão constante é igual à soma da capacidade calorífica molar a volume constante mais R. Somente para gases ideais. Depois a gente vai demonstrar por quê. Não vou demonstrar em aula, vou demonstrar no arquivo que eu vou mandar para vocês. Não é difícil essa dedução. Né? Então, pensa comigo. Se eu quero manter a pressão constante, né, vai ser necessário gastar uma energia aí, ou expandindo o volume, ou contraindo o volume. Por isso que o CP é sempre maior que o CV. Para a pressão se manter, no caso de um aquecimento, tem que haver uma expansão, senão a pressão sobe. E aí, para a pressão se manter, eu tenho que jogar mais energia, né? Então, CP igual a CV mais R. O processo a pressão constante para gases exige sempre uma quantidade de calor maior, né? Por conta desse trabalho que vai ser realizado a fim de manter a pressão constante, tá? Então, considerando uma massa constante de gás ideal e um processo de aquecimento no qual esse gás tem a sua temperatura elevada de TI até F, pode ser demonstrado que a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do gás em um processo AP constante é sempre maior que aquela necessária para provocar a mesma variação de temperatura em um processo AB constante. Tá? Então, aqui foi escrito o que eu estou falando já há um tempão e com certeza vocês já entenderam. Tá? Calor latente, né? Então, apesar de ser um processo que não envolve variação de temperatura, no caso, substâncias puras, a terminologia se manteve, né? É o calor envolvido nas transformações físicas. Essa forma de calor está relacionada à variação de energia potencial. Né? Então, imagine se eu tenho lá... eu acho que aqui no simulador até dá para ver isso. Deixa eu ver. Deixa eu aquecer essa água aqui. Tá aparecendo aí? Espera aí, deixa eu botar o termômetro. Eu acho que eu consigo vaporizar isso aqui. Espera aí. Estou aquecendo, a temperatura está subindo. Vamos ver se isso aqui vai mostrar a água evaporando. Está subindo, olha lá. Olha lá, está evaporando e a temperatura não está se modificando mais. Estão vendo? A água, substância pura na pressão ambiente, quando entra no processo de mudança de fase, a quantidade de calor não faz mais a temperatura aumentar, né? Porque agora está acontecendo outra coisa. Está acontecendo mudança de estado físico e não variação de energia cinética. Tá? Então, é coisa que a gente já sabe, né? O simulador é legalzinho porque ele mostra o que a gente veria no experimento, né? Temos, então, o calor latente. Forma de calcular calor latente, como não envolve variação de temperatura, não tem DT, né? É uma quantidade de calor relacionada, né, que é proporcional à quantidade de substância, né, que está mudando de fase, e proporcional a essa Travou, tal né? de quantidade de calor latente, né? No caso aqui eu estou com um L maiúsculo. Parou de novo aí? De novo. O L, calor latente molar de transformação, né? Notem, né? É da transformação, né? Se o processo é de sublimação, um determinado calor,
Se é de vaporização, é um outro calor. Se é de fusão, é um outro calor, né? Isso aí é óbvio. A primeira unidade associada ao calor foi a caloria, definida como a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, inicialmente a 14,5 graus Celsius. Notem que é inicialmente a 14,5 Celsius, né? Porque a quantidade para levar de 14,5 a 15,5 é uma. A quantidade para levar de 30 a 31 é outra, apesar da variação de temperatura ser a mesma, tá? Então, vamos agora a um exemplozinho. Vou pegar aqui da prova de 2019-2. Vou ver se dá para fazer. Fazer aqui. Não, a gente precisa aqui. Por exemplo, ó, responda, por que para gases distinguem-se duas capacidades caloríficas? Né? Então, foi uma questão teórica que caiu aí no período passado. Né? Então, vocês saberiam responder? Por que para gases distinguem-se duas capacidades caloríficas? Foi aquilo que a gente acabou de conversar. Né? Quando é a V constante, o calor que eu jogo no sistema simplesmente aquece o sistema. Quando é a P constante, ele tem que gastar um pouco de energia se expandindo, senão a pressão vai subir. Né? Isso pensando no processo de aquecimento. Então, por isso que distinguem essas duas capacidades caloríficas, né? Porque os gases são suscetíveis a essas variações de pressão. Tá? Vou continuar. Trabalho. Trabalho é uma forma de energia relacionada ao movimento contra uma força externa. Né? Então, a gente empurrar um armário, né? Um gás empurrar a pressão externa se expandindo, né? Sempre um movimento contra uma força externa. Quando um sistema, agora aqui, gente, é convenção. Algumas literaturas usam menos W, mais W. A convenção que eu assumo, eu acho que é mais coerente. Né? Vou apresentar aqui e vocês vão ver. Quando um sistema é comprimido por ação de uma força externa, nós dizemos que trabalho é realizado sobre o sistema e que a energia do mesmo aumenta, não é? Então, é mais lógico representar isso como mais W, uma energia que o sistema absorve por conta desse trabalho que foi realizado sobre ele. Algumas literaturas usam menos W, né? Mas assim, traz uma confusão, mas na hora de fazer as contas, o negócio se resolve, tá? Mas assim, eu acho que é mais óbvio, né? Se o sistema é comprimido pela força externa, né, não é ele que está gastando energia nenhuma para fazer nada. É ele que está sofrendo a ação do meio externo. Então, ele ganha energia. Se ele tiver que batalhar contra o meio externo, se ele tiver que trabalhar contra o meio externo, ele gasta. Pô. Trabalho negativo. Acho essa terminologia, essa convenção, bem incoerente. Quando o sistema se expande, né, notem que aqui nosso foco está muito relacionado a gases, né? Porque, como a gente viu lá em gases, né, um dos objetivos do estudo dos gases é compreender que, como estado físico mais simples, eles são a base para o entendimento dos outros estados físicos. Né? Então, toda a nossa análise é feita em relação aos gases e depois isso é corrigido para os outros estados físicos. Né? Então, nesse momento, a gente está bem focado em gases ainda, mas depois a gente vai ampliar a nossa visão para os outros estados físicos. Né? Então, toda essa definição de trabalho, nesse momento, né, está focada na análise de gases. Então, quando o sistema é comprimido, a energia dele aumenta, é ele que recebe do meio externo. Quando o sistema se expande contra uma força externa, disse que ele realiza trabalho, que a sua energia diminui. Então, para ele é menos W. Seja o esquema a seguir, que consiste em um gás confinado em um cilindro dotado de pistão móvel, e ao ser comprimido por uma força externa, o pistão se desloca de uma distância dl. A variação de volume sofrida pelo gás pode ser calculada através da seguinte expressão. Nós sabemos que o volume, aqui, ó, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, né? Então, V é igual a vezes A dl. Se a área da base não varia, só tem como ter variação de volume devido à variação de altura.
que na minha equação aqui eu chamei de DL. Então, por isso que dV é igual a ADL, no caso de um cilindro. Né? O volume dele só varia se essa altura variar, uma vez que a área da seção transversal é constante. Tá, mas o que isso tem a ver? Né? Sendo a pressão externa exercida pela força externa, né, definida como força sobre área, né, pressão é definido como força sobre área, isolando área, nós temos que área é força sobre pressão. Isso que eu estou projetando aqui já está no CH, para depois vocês verem. Então, substituindo A, lá na expressão de dV, eu chego nisso aqui, ó. Pressão externa vezes a variação de volume do sistema é igual a força externa, variação, né, de comprimento e deslocamento. E isso daqui já é conhecido como trabalho. Se força de deslocamento é trabalho e força de deslocamento é igual a PDV, PDV também é trabalho. Né? É uma outra forma de escrever trabalho mais adequada para uma massa gasosa confinada num recipiente, né? Onde eu tenho a pressão e tenho o volume. É mais fácil trabalhar com isso do que com força e deslocamento, tá? A quantidade de PDV equivale ao trabalho infinitesimal realizado pela força externa sobre o sistema que provoca um deslocamento dL. Como o trabalho realizado sobre o sistema é associado a uma quantidade positiva, é mais conveniente definir trabalho de expansão ou compressão como menos PDV. Então, entenda aqui, ó. Se a variação do volume é positiva, o que está acontecendo? O sistema está se expandindo, né? Se o sistema está se expandindo, é ele que está trabalhando contra o meio externo. Então, é ele que está perdendo energia. Para que isso seja demonstrado no cálculo do calor, é necessário que eu adicione um menos aqui na frente. Entendem isso? Né? Pressão externa é sempre um valor positivo. Se a variação de volume for positiva, PDV vai ser positivo, concorda comigo? Só que isso não vai expressar a perda de energia que o sistema tem, porque ele está trabalhando contra o meio externo. Então, na definição do trabalho de expansão e de compressão, coloca-se um menos na frente, porque a gente corrige essa questão do sinal. Notem, se dV for negativo, se o sistema se comprime, o que acontece com ele? Ele ganha. Né? Porque é ele que está sofrendo a ação do meio externo. Se ele se comprime, ele sofre a ação do meio externo, ele está ganhando energia. Quando eu pego esse valor negativo do dV e multiplico por menos P, isso vira positivo. E aí eu tenho um trabalho positivo indicando que o sistema está ganhando energia porque está sofrendo a ação do meio externo. Então, por definição, anota aí, trabalho de expansão e compressão é menos pressão externa, variação de volume. Menos pressão externa, dV. Essa é a definição do trabalho de expansão, compressão para uma massa gasosa. Né? dW é igual a menos PDV. Né? Esse dW é variação? Quem vai responder? É variação de trabalho isso aqui, gente? Não, não é variação de trabalho. O trabalho é uma troca de energia, nesse caso aqui, motivada por variação de pressão. Né? Se o sistema tem uma pressão e o meio externo tem uma outra pressão, isso vai causar uma compressão ou uma expansão. É natural. Né? Se a pressão de um sistema é maior do que a pressão externa, a tendência é que ele se expanda até que a pressão dele atinja o valor da pressão externa. Né? E, da mesma forma, o processo inverso. Né? Então, trabalho não é variação, é uma quantidade de energia trocada, né? Nesse caso aqui, motivada pela diferença de pressão entre o sistema e o meio externo. Então, esse dW aqui é igualzinho de quê? Não é variação, é pequena quantidade de energia do tipo trabalho. E esse dV é variação, né? Porque o volume vai aumentar ou diminuir em função dessa troca de energia na forma de trabalho, que é motivada pela diferença de pressão, tá? A unidade no Sistema Internacional para o Trabalho é o Joule,
que é definida como Pascal metro cúbico. Tá? Então, tem que ficar no sangue. 1 joule corresponde a 1 Pascal vezes 1 metro cúbico. Né? Trabalho, menos PDV. Unidade no SI para pressão, Pascal. Unidade no SI para volume, metro cúbico. Pascal metro cúbico é a unidade de trabalho. E 1 Pascal metro cúbico foi definido como 1 joule. Pode-se realizar trabalho de 2 formas diferentes. Eita. Reversível ou irreversivelmente. Vou dar uma parada. Então, imagina. Imagina que eu tenho um sistema com pressão de 1 atm e o meio externo com pressão de 100 atms. Qual é a tendência? Se esse recipiente tiver suas paredes possíveis de serem, como é que se fala? Deslocadas, né? Se essa parede puder ser comprimida ou expandida, devido a essa grande diferença de pressão, o que vai acontecer? Se o meio externo tem 100 atms e o sistema tem 1 atm, o que vai acontecer espontaneamente? Expansão. Meio interno, o sistema está com 1 atm. Vai comprimir. Vai fechar. Né? A diferença de pressão é muito elevada. Né? O que vai acontecer é que o meio externo vai trabalhar em cima do sistema até que esse 1 vire 100. A pressão interna vai tender à pressão externa, nesse caso, através de uma compressão. Não existe possibilidade alguma desse pobre sistema se expandir contra o meio externo. Ele está a 1 atm, o meio externo está a 100. Não existe possibilidade do processo do sentido contrário. Só tem como o meio externo trabalhar e comprimir esse sistema, não tem jeito. Agora, imagine que eu tenha pressão interna 1, pressão externa 0,999995. Diferença de pressão muito pequena. Né? O sistema vai, por ter uma pressão mais alta, trabalhar, né, contra o meio externo, mas a diferença é muito pequena, de forma que o meio externo pode também depois trabalhar contra o sistema. E aí o negócio fica sendo de maneira reversível. Pode na direção, mas pode também na outra. Porque a variação daquilo que motiva o processo, que no caso é a variação de pressão, é muito pequena. Né? Então, quando a variação de pressão é muito pronunciada, o processo é irreversível, vai numa direção só. Mas, quando a variação de pressão, a diferença de pressão é muito pequena, o negócio pode se dar de maneira reversível. Fala, Átila. Professora, essa quantidade de variação tem alguma convenção que defina ou vai do bom senso assim, de analisar caso a caso? Vai de um bom senso. Né? Vai de um bom senso. Não tem como você dizer que uma diferença de pressão assim, de 5 vezes vai constituir um sistema, um processo reversível. 5 vezes é muita coisa. Né? Então, assim, respondendo de maneira objetiva, vai do bom senso. Não se diz, né, que tem um valor onde vai ser reversível ou vai ser irreversível. Mas, assim, os sistemas naturais, né, que se desenvolvem por meio de processos irreversíveis, numa direção só, essas diferenças sempre são consideráveis. Né? Então, assim, a termos didáticos, a gente estuda o processo reversível. Mas, assim, na prática, ele muito dificilmente acontece. Né? Porque as diferenças são sempre consideráveis de forma a fazer que o processo aconteça num sentido preferencial. Né? E aí a gente tem um processo líquido, né, que realmente ocorra. Porque o processo reversível, ele é um chove não molha. Né? Ele vai e volta, você não tem um resultado líquido. E na natureza você tem um resultado líquido, as coisas acontecem e ponto. Então, na natureza, geralmente o negócio é irreversível. Vai e ponto final. Porque a diferença de pressão, nesse caso, é considerável. Eu quero fazer um exercício com vocês. Espera aí, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui de cálculo de calor. Né? Vamos ver a quantidade de calor necessária para poder provocar uma variação de 20 graus numa mesma massa de gás ideal, por exemplo, né? Considerando V e P constantes. Vamos constatar por meio da conta que, de fato, as quantidades de calor são diferentes. Já entendemos que são,
né? Porque a V constante, tudo que entrar de calor vai provocar aquecimento. A P constante, não. Parte do calor que entrar vai se dissipar no processo de expansão, para que a pressão fique constante. Tá? Então, a gente já entende isso, né, qualitativamente. Agora, vamos ver por meio da conta, por meio da expressão matemática que foi bolada para poder quantificar isso no papel, nos permitindo, então, fazer previsão. Né? Então, a gente entende a situação, né, desenvolve uma equação que nos permita fazer previsão. E por isso as contas da física, por isso as contas da física e da química. A gente quer prever o que a gente observa experimentalmente. Tá? Então, exemplo. Tá na tela aí? Essa questão 1 dá para a gente fazer, por exemplo, que está aí na etapa 1. Ó. 1 mol de gás ideal, inicialmente sob pressão de 1 bar e 25 graus Celsius. Realiza um ciclo, né? A gente não vai entrar nisso agora, né? Vamos pensar só na etapa 1, constituído de etapas reversíveis, né? Então, está aí nesse exemplo um processo hipotético, reversível. Né? Na etapa 1, nós temos um aquecimento a P constante até atingir a temperatura de 200 graus Celsius. Né? Determine o calor, o trabalho, para a energia interna. Não chegamos ainda nisso. Vamos só no calor, né? Dado o CV igual a 20,7. Né? Então, nós temos, né, aquecimento isobárico. Então, vamos precisar usar CP barra, que é a capacidade calorífica molar à pressão constante. Né? Só que recebemos apenas o CV barra. Mas para gases ideais tem aquela relação. CP igual CV mais R. Tá? Então, exemplo. Então, eu tenho mol, representando o sistema, 1 mol de gás ideal. Então, inicialmente, sob pressão de 1 bar. Então, aqui no início, 1 bar de pressão e 25 graus Celsius. Esse sistema aqui vai passar por um processo de aquecimento isobárico, né? Para a pressão ficar constante, o volume vai ter que responder a isso. Se eu começo a aquecer esse 1 mol de gás ideal nesse volume aí, a tendência, se o volume não variar, é a pressão subir. Para a pressão ficar constante, vai ter que haver uma expansão. Então, é um processo isobárico, o que implica com expansão, né? Aquecimento isobárico até atingir a temperatura de 200 graus Celsius. Pergunta-se qual a quantidade de calor necessária. Né? Quanto de calor tem que entrar nesse 1 mol de gás ideal para que ele mantenha a sua pressão, né? Com a sua temperatura sendo elevada para 200. Pô, de 25 a 200, se o volume não expandir, vai aumentar muito a pressão. Né? Para a pressão se manter, tem que haver expansão. Né? Então, parte do calor que eu der vai ser perdida na expansão. Por isso que o calor à pressão constante é maior, a quantidade necessária é maior para promover a mesma variação de temperatura do que a V constante. Tá? Então, depois, início e final. Vou assim. Início e final. Então, vou desenhar minha caixinha maior. Eu tenho mesmo 1 mol de gás ideal. A pressão é a mesma, porque o processo é isobárico. E a temperatura agora, 200. Então, aqui eu tenho um aquecimento P constante mais expansão. No início, é essa condição. Após o aquecimento isobárico, que pressupõe expansão do sistema,
eu tenho um estado final. Com a mesma pressão, porém agora a temperatura foi a 200. A pergunta é, quanto de calor teve que entrar para essa temperatura pular de 25 a 200, sendo o processo isobárico? Então, como é que a gente vai calcular isso? Né? Se tem variação de temperatura, a quantidade de calor envolvida é um calor sensível. Qual a expressão para o cálculo do calor sensível? NC barra DT. dQ é igual a NC barra DT, onde dQ é a quantidade de calor e dt é a variação de temperatura. Dependendo do processo, no caso de gases, o C barra vai ser Cp ou vai ser Cv. Nesse caso, vai ser Cp, porque é isobárico, tá? Então, Q é igual a N integral de Cp dt. Q igual a N C barra dt. No nosso caso, que é isobárico, esse C barra é o Cp. Tá dando para me ouvir ainda? Porque eu me distanciei um pouco. Tá bom. Então, dq igual a N Cp barra dt. Quem é esse dt? A variação, né, de 25 graus até 200 graus. Né? Isso é uma variação, então, integral definida. E isso aqui não é integral definida, mas sim indefinida, porque diz respeito a uma soma de pequenas parcelas de calor. Isso diz respeito a uma variação definida de temperatura. Então, integral de dq é igual a integral de n Cp barra dt into ti até df. E aqui, nada. Tá? Resolvendo, o N é constante, eu tenho o mesmo 1 mol de gás confinado naquele volume, N constante, então N sai da integral. O Cp barra é uma função da temperatura. Só que eu não recebi dado de Cp, né? Eu recebi sim dado de Cv. E recebi um dado de Cv constante. Né? Para gases ideais, assume-se valor constante. Mas, para todas as substâncias, gás ideal nem existe, né? Então, para ele não vai ser constante. Né? Para todas as substâncias, a capacidade calorífica molar é função da temperatura. Já já a gente vai ver um exemplo que funciona a função da temperatura. Tá? Nesse exemplo que envolve o gás ideal, o valor é constante. Então, tanto o N como o Cp barra vão sair da integral. Vai facilitar muito o nosso trabalho. Vai ficar apenas a integral de dt, que é ΔT. É igual a N Cp barra integral de dt. T é igual a N Cp barra T integral de dt é T no intervalo de TI até F. Lembra disso do cálculo, né? Integral definida, essa notação que a gente usa. Bota aquela barra em pé do lado e repete os limites. Então, Q é igual a NCP TF menos TI. Esse CP é CV mais R. O CV que está aqui na questão, o Word está na tela ainda aí. O CV foi dado em joules por mol Kelvin. Então, para eu ter o CP, né, através da soma de CV com R, que R que eu vou ter que usar? Entenderam a pergunta? A pergunta é, eu quero o CP, eu só tenho o CV. Para que eu tenha o CP, eu vou fazer CV mais R. O CV que eu recebi
é 20,7 joules por mol Kelvin. Então, que R é a constante dos gases, que R eu vou usar para somar nesse CV? Qual R que eu vou usar? Basicamente, lá nos gases, a gente trabalhou com 0,082 atm litro por mol Kelvin. Concorda comigo? Né? Acho que Mas é se eu mudar 8,3. atm litro e passar para pascal metro cúbico, eu jogo esse atm litro para joule. E qual é o valor de R em joules por mol Kelvin? É o 8,314. Né? É o mesmo R, só que unidades diferentes, o que acaba fazendo com que o valor mude, porque a conversão da unidade provoca uma variação no valor, mas é o mesmo R. Né? Então, para somar nesse CV aí, eu vou ter que usar o 8,314. E aí eu terei o CP também na unidade, joules por mol Kelvin. CV mais R, TF menos TI. Esse CV mais R, que é um CP, é a capacidade calorífica molar à pressão constante. Né? Ele representa o quê? A quantidade de calor necessária para fazer com que 1 mol da substância eleve a sua temperatura em 1 grau. Então, nesse 20,7 joules por mol Kelvin, esse Kelvin representa a variação de 1 Kelvin. Né? Então, esse Kelvin que tem aí embaixo é a variação de 1 grau na escala Kelvin. Né? Então, essa variação aqui, para que possa cortar com a variação daqui, tem que estar na mesma unidade. Né? Então, eu preciso transformar esse TI, esse TF para Kelvin. Né? No caso da escala Celsius, como a variação é a mesma, vai dar no mesmo. Né? Eu vou ter o mesmo valor numérico, né? Só vai mudar a unidade, porque a variação de Celsius e de Kelvin é 100 unidades. Mas para não ter confusão, para não ter erro, vamos sempre converter. Se é por Kelvin, eu preciso ter minhas temperaturas em Kelvin. Então, eu vou transformar a TI de 25 graus Celsius em Kelvin e vou transformar a TF de 200 graus Celsius em Kelvin. Vou fazer uma menos a outra, para ter a variação em Kelvin. E aí eu tenho a unidade correta para cortar ali no CP e ter o meu calor na unidade básica, que é joule, tá? Então, agora eu vou deixar com vocês. O N é 1 mol. O CP está no 20,7 joules por mol Kelvin. O R, 8,314 joules por mol Kelvin. TF, 200 mais V73, né? Convertendo para Kelvin. E tem 25 mais V73, convertendo para Kelvin. Quando fizer a continha, o calor vai sair em joules. Né? Essa é a quantidade de calor para levar de 25 até 200 graus Celsius 1 mol de gás ideal à pressão constante. Se fosse a volume constante, ó, ia ser severo. E a quantidade ia ser menor. Tá? Então, o que a gente observa experimentalmente está bem representado na equação matemática que foi proposta para o cálculo da quantidade de calor. Beleza? Show. Você bota esse exercício pra gente depois, professora? Eu acho que eu vou conseguir deixar essa aula aí do jeito que tá. Tá saindo tudo bem por enquanto. Não teve nenhum mico de travar, de faltar o som. Aí eu vou botando na aula, né? Mas de qualquer maneira eu vou... Já botei lista de exercícios lá para vocês. Eu acho que isso que eu tô botando aqui já tá naquela listinha que eu mandei. Esse exemplozinho que eu acabei de fazer. Vamos pensar no trabalho agora, né? Antes de eu entrar aqui no outro. Pensa comigo. Eu estou empurrando uma mesa. Eu vou empurrar de uma vez só. Ou eu vou ficar empurrando, murriando. É diferente? O trabalho que eu tenho é diferente? Quando eu dou aquele rancão e quando eu fico murriando. É diferente. Né? Eu sinto diferente. Se eu tiver que levar do mesmo lugar ao outro,
de maneira irreversível ou de maneira reversível. Tá? Então, o trabalho de expansão ou compressão de um gás, que envolve deslocamento, né, das paredes do recipiente, também é diferente. Se for de maneira irreversível e se for de maneira reversível. Tá? Então, para o calor, sensível ou latente. Para o trabalho, reversível ou irreversível. Quando é que é reversível? Quando a variação de pressão, quando a diferença de pressão, melhor dizendo, é pequena. Quando eu tenho o meio interno com uma pressão e o meio externo quase a mesma coisa. Né? Então, não tem nada que motive de maneira muito brusca o processo. Ele acaba sendo reversível. Agora, quando eu tenho a pressão interna um valor e a externa um valor totalmente diferente, né? Tem uma diferença muito brusca entre aquilo que motiva o processo, ele vai no sentido soma, ele vai de maneira irreversível, ele vai papum, tá? Então, reversível. Trabalho realizado lentamente, de modo que as coordenadas de estado do sistema são modificadas discretamente. Essa forma de realizar trabalho ocorre quando as coordenadas do sistema e das vizinhanças são ligeiramente diferentes. Olha o que eu estou usando aí. Coordenada, sistema, vizinhanças. Né? Coordenada, né, é um sinônimo de propriedade. Né? Então, coordenada de estado, pressão e temperatura, por exemplo. Função de estado, volume. Né? A partir de pressão e temperatura, que eu estou definindo como coordenada, eu tenho, por meio de uma equação de estado, como determinar o volume. Né? Então, eu tenho coordenada e função de estado. Né? O que está sendo reportado aqui é coordenada. Né? São coisas que eu posso medir. Né? As coordenadas do sistema, a pressão do sistema, a temperatura, é só um termo, né, diferente para dizer propriedade. Né? Então, eu poderia substituir por propriedade. As propriedades do sistema e das vizinhanças são ligeiramente diferentes. Nesse caso, né, a pressão externa é aproximadamente igual à pressão interna. Tá? Então, isso vai implicar lá naquela expressão de dW. dW é menos pressão externa dV. Quando a pressão externa é quase igual à interna, eu posso substituir pressão externa por pressão interna. Isso faz toda a diferença. Tá? Então, seguindo aí no Word. Olha aí olha a diferença que deu. Ó. Pressão externa, eu simplesmente botei como pressão interna. Né? E no que se implica, gente? A pressão externa, ela tem o seu valor e ponto final. Quando a pressão externa é totalmente diferente da interna, isso é um valor constante que sai da integral e ponto final. E a integral fica só em cima do dV. Agora, se a pressão externa se confunde com a pressão interna, a pressão interna é uma função do volume, não é? E aí eu não posso tirar da integral. No caso de um trabalho reversível, onde a pressão externa se confunde com a pressão interna, se eu fizer essa transformação de externa para interna, eu não posso tirar a pressão da integral. Porque a pressão interna é função do volume. Então, quando entra a integral ali no PDV, a pressão não pode sair. Tá? Deixa eu botar um quadro agora. Então, trabalho, expansão, compressão, reversível. TW é igual a menos integral de PDV. Quais são os limites dessa integral? São os limites do volume. Volume inicial ou volume final, certo? Então, aqui, ó, BI, B. Isso daqui, se for um gás ideal, é o quê? Se for um gás ideal, isso daqui é nRT sobre V. Concorda comigo? E se for um gás de Van der Waals? É aquela RT sobre V barra menos V, enfim, nem lembro agora a expressão. Né? Então, dependendo da equação de estado que eu tenha, né, a função que vai entrar aqui vai mudar.
Agora, se for irreversível, fica muito mais fácil, porque é pressão externa. E aí sai da integral e ponto final. Tá? Então, ó, no caso reversível, trabalho de expansão e compressão envolve, né, a gente pensar na pressão do sistema, porque se for a pressão externa. E a pressão do sistema é função do volume, então não pode ser integral. Tá? O que vai entrar nesse P, que é função do volume, depende da equação de estado que eu vou utilizar. Tá? Seguindo no Word. Trabalho irreversível. Trabalho realizado rapidamente, de modo que as coordenadas de estado no sistema são modificadas bruscamente. Essa forma de realizar trabalho ocorre quando as propriedades do sistema e das vizinhanças são muito diferentes. É o que a gente está falando há um tempão. Né? Pressão do sistema baixinha, pressão externa alta. Pô, diferença total, vai acontecer numa direção só. Tá? Nesse caso, ó, mantém-se, né, menos pressão externa dV, pressão externa que não é função do volume, sim o valor da pressão externa mesmo, tem nada a ver com o sistema, sai da integral, e aí a equação se resume a menos pressão externa ΔV, né, o que facilita muito. Se eu tenho volume final inicial, pressão externa, está acabado o meu problema. Já no caso reversível, não é assim. Vou precisar resolver a integral, tá? Considerando uma massa de gás e um processo de compressão no qual esse gás tenha seu volume diminuído de V e EVF, pode ser demonstrado que o trabalho necessário para diminuir o volume do gás em um processo reversível é menor que aquele necessário para provocar a mesma variação de volume em um processo reversível. Isso aqui a gente vai ver graficamente. Além disso, o trabalho necessário para aumentar o volume no processo reversível é maior que aquele envolvido no processo irreversível correspondente. Então, resumindo, o processo reversível é o mais interessante em termos energéticos, só que ele não ocorre espontaneamente. Né? Imaginemos ali um gás, né, se comprimindo, se expandindo, né, nos pistões de um carro. Não é reversível, é irreversível o processo. Né? Porém, se fosse reversível, a quantidade de energia seria muito melhor. Né? Quando o sistema ele é comprimido, né, ele exige energia do meio externo, esse processo é mais viável quando ele é reversível. E quando ele tem que se expandir, o interesse é o que ele vai liberar para o meio externo. Se ele se expande reversivelmente, ele libera mais. E isso é o mais interessante. Então, o reversível é sempre mais interessante, mas ele não ocorre espontaneamente. Como é que a gente vê isso? Né? A gente vai ver graficamente, a gente vai ver por meio de conta. Né? Então, assim, intuitivamente, né, se eu empurro rápido ou devagar, né, pensando no gasto que eu vou ter, né, eu gasto mais quando empurro reversivelmente. E vocês? A gente gasta mais. Né? O gasto que eu faço, né, o esforço que eu faço quando eu tenho que empurrar negócio murriando é muito maior do que quando eu, dou aquele start de uma vez só. Né? Então, quando eu gasto energia, né, qual é o foco? Né? A energia que eu estou gastando vai ser empregada em alguma coisa. Né? Então, gastar energia reversivelmente é mais interessante, porque a energia liberada é maior. Tá? Pensa num gás. Se o gás se expandir murriando, ele vai perder mais energia. E essa perda se reflete em quê? Ganho para o meio externo. Então, a expansão reversível é a mais viável energeticamente. E a compressão reversível também. Tá? Então, intuitivamente, a gente percebe isso. Vamos ver matematicamente se as equações propostas estão concordando com isso que a gente tem intuitivamente, experimentalmente. Tá? Então, vamos fazer agora um exemplo para calcular a quantidade de trabalho num processo reversível e num processo irreversível. Vamos ver quem é maior. Tá? Exemplo. Um mol de gás ideal. Constante. Expansão de 1 litro
10 litros contra pressão externa igual mol de gás ideal da temperatura inicial. A 25 graus Celsius e 1 atm. Estou rolando aqui. Um mol de gás ideal, inicialmente a 25 graus e 1 atm, vai num processo com temperatura controlada se expandir. Né? Na verdade, nem posso dizer que qual é o líquido, porque eu tenho condições de saber o volume inicial. Expandir 10 vezes, eu vou colocar assim. Expansão de 10 vezes o volume. Contra a pressão externa igual a 0,25. Então, olha a situação. O gás está a 1 atm e 25 graus Celsius, é 1 mol. É gás ideal. Com essas informações, eu tenho o volume inicial. Concorda comigo? O problema fala que ele vai se expandir 10 vezes. Então, com esse volume inicial, multiplico por 10, eu vou ter o volume final. Né? É dito que o processo é com temperatura controlada. Então, ele vai se expandir, mas a temperatura não vai cair, porque existe um banho termostático ali, mantendo a temperatura dele. Essa expansão está se dando contra uma pressão externa de 0,25. Se a pressão dele é 1 e a pressão externa é 0,25, espontaneamente ele se expande até que a pressão atinja o 0,25. É natural. Né? Tudo tende a um equilíbrio de potencial químico, de pressão, de temperatura. Né? Então, se ele está 1 e o meio externo 0,25, ele vai se expandir e vai atingir o 0,25. A questão aqui é, qual a quantidade de energia que ele gasta, já que ele vai se expandir, né? A energia que ele libera, se a expansão se der de maneira reversível e se a expansão se der de maneira irreversível. Notem que assumir uma expansão reversível é doideira, porque não tem como ser reversível. Espontaneamente, isso é irreversível, uma diferença de 1/4. Né? O meio externo está a 1/4 de pressão, não tem como o meio externo comprimir o sistema. O sistema vai expandir contra o meio externo e ponto final, não tem como ser reversível. Mas, a termos de cálculo, vamos ver. Né? Se fosse possível um processo reversível, qual seria a quantidade de energia em jogo? Né? Vamos fazer a comparação entre os valores numéricos, tá? Tá, primeiro caso, então, considerando o processo reversível hipotético. Então, considerando processo reversível. DW, por definição, é o quê? Definição de DW. DW é igual a? Diminuta a quantidade de trabalho. Isso. É a expressão para o cálculo dessa diminuta quantidade de trabalho. Qual é? É a força externa vezes deslocamento, que é a pressão. Tá vendo aí? Trabalho é igual a menos integral de pressão externa dV. Antes disso tinha o quê? dW igual a menos pressão externa dV. Já fazendo a integração, W é igual a menos integral de pressão externa dV. Essa é a definição. Porém, quando é reversível, a pressão externa, né, se confunde com a interna. Notem que não tem nada a ver com a situação real. Né? Mas, só para termos de cálculo, né, vamos ver a quantidade de trabalho envolvida
se fosse possível, o processo reversível contra a quantidade de trabalho envolvida no processo irreversível, que é o que acontece, na verdade. Tá? Então, dW igual a menos pressão externa dV. Por que esse menos na frente? Se houver expansão, o dV é positivo. Né? E quando tem dV positivo, quando tem expansão, a energia do sistema diminui. Né? Então, positivo vezes positivo, positivo. Com menos na frente, negativo. E aí eu tenho uma quantidade de energia caindo, que é o que faz sentido no caso de uma expansão. Certo? Então, por isso que foi posto menos na frente na definição de trabalho. Tá? Então, W integral W é igual menos integral de pressão externa dV. Sendo isso uma variação, o limite é VI F. No caso reversível, pressão externa vai virar pressão interna. Estou assumindo que a pressão externa se confunde com a pressão interna só a nível de cálculo, porque na situação real, o troço é irreversível. W é igual a menos integral de P dV. Pressão externa se confunde com pressão interna. No caso de um gás ideal, a pressão interna, que é a função do volume, se expressa como nRT sobre V. PV é igual a nRT? Então, P é igual a nRT sobre V. É o que vai entrar aqui. Então, W é igual a menos nRT sobre V dV. Certo? A luz ficou bem na frente, né? Dá para ver? Vai ver, né? N é constante, é 1 mol de gás ideal. R, constante dos gases. O processo é isotérmico. Então, nRT é um valor constante. Sai da integral. Certo? Então, continuando. W é igual a menos nRT integral de 1 sobre V dV. VI até VF. Integral de 1 sobre V, ln de V. Então, W igual a menos nRT ln de V, de onde a onde? De VI até VF. N eu tenho, R é a constante dos gases, a temperatura eu tenho, o VI eu tenho como calcular, né, porque trata-se de 1 mol de gás ideal a 25 graus e um ppm inicialmente. Eu tenho toda a condição de determinar VI. E quem é VF? 10 vezes VI. Foi o que o problema propôs. Uma expansão na qual o volume aumenta 10 vezes. Né? Então, fazendo o cálculo de VI, eu tenho VF, aplico aqui, que vai dar ln de VF menos VI, né? Vou continuar aqui. Nós vamos ter um valor numérico dessa quantidade de energia que o gás libera quando ele se expande contra o meio externo de maneira reversível. Quando vocês fizerem essa conta, vai dar um número.
E a gente vai contrastar com o número que vai dar, no caso, irreversível, tá? Então, W é igual a menos ln de VF menos ln de VI. W é igual a menos nRT ln de VF sobre VI. VF e VI tem que estar na mesma unidade para poder cortar dentro do ln. Feito isso, vai dar um número. Eu vou multiplicar por outro número. Então, eu vou ter W como um número. Tá? Isso vocês vão fazer. Tá? N, 1 mol. E o R? Qual que eu vou usar? 0,082 ou 314? Tanto faz. Né? Porque trabalho é pressão volume. Eu posso trabalhar com Pascal metro cúbico ou posso trabalhar com ATM litro. ATM não é pressão? Litro não é volume? Então, ATM litro é uma unidade de trabalho. Não é a unidade SI. A unidade SI é o Pascal metro cúbico, que é o Joule. Né? Então, aqui, se eu usar 8,314, vai sair em joules. Se eu usar 0,082, vai sair ATM litro. Também é uma unidade válida para o trabalho. Tá? Só que se eu quero comparar, né, com alguma outra coisa, eu tenho que ter essa esperteza. Se eu usei ATM litro em 1, vou ter que usar ATM litro também, para poder fazer a comparação. Tá? Aqui, o mais normal, a gente usar 814, né, porque já está em joules, né, não tem dificuldade nenhuma. Esse aqui, o R é joules por mol Kelvin. Com esse mol, vai cortar o por mol. Com esse Kelvin, vai cortar o por Kelvin. Então, vai sair trabalho em joules. Tá? Então, vocês vão fazer isso aqui depois. Né? Para você ver o valor que vai dar aqui. Você vai ver que esse valor é maior. Né? Que o trabalho de expansão reversível fornece energia maior do que o trabalho de expansão irreversível. Analogia, nós empurrando, murriando ou empurrando de uma vez só. Quando eu empurro murriando, eu gasto muito mais energia, eu libero mais energia para o meu externo. Quando eu vou de uma vez só, eu gasto menos. Então, eu libero menos. Tá? A nossa intuição nos diz isso e o cálculo vai provar isso. Vocês vão fazer e vocês vão ver. Tá? Então, isso aqui, ó, menos nRT ln de VF sobre VI é o trabalho reversível de um gás ideal. Para um gás ideal, processo isotérmico, vai dar sempre isso. Porque a expressão que vai substituir no P é o nRT sobre V. Tá? Então, isso aqui é uma expressão geral para o trabalho reversível envolvendo um gás ideal. Tem necessidade de gravar isso? Não tem. Né? Porque é só lembrar da definição. Né? A expressão que vai entrar ali no P vai depender da equação de estado que eu vou usar. Tá? Então, entenderam isso aqui? Yes ou no? Então, vamos pensar agora no processo irreversível, que é o real. Né? Se o gás está 1 atm e o meio externo está 0,25, qual é a real? Processo irreversível. Ele vai se expandir, ponto final, até que a pressão dele atinja o 0,25. Tá? Processo real. Então, considerando o processo irreversível. Se é irreversível, pressão externa é pressão externa, pressão interna é pressão interna. Pressão externa tem seu valor que não tem nada a ver com a interna, vai sair da integral. Me facilita bastante. dW é sempre menos P externa dV. Quando eu faço o somatório da pequena quantidade ou a variação no intervalo definido, isso vira W igual a menos pressão externa
BF menos VI. VI a gente vai calcular com os dados do problema. BF é 10 vezes VI. Quem é a pressão externa, gente? Boa pergunta. O problema não falou. Ou falou? Falou, né? Contra a pressão externa 0,25. Falou sim. Tá? Então, o gás está a 1, ele vai se expandir até atingir a pressão externa de 0,25. Então, ó, 0,25 atm, o VI que eu calcular, 10 vezes VI. Se eu mantiver a unidade litros, eu vou sair aqui com atm litro. Para eu comparar com o caso anterior, eu vou ter que usar outro R, então. Tá? Para eu poder comparar, tem que estar na mesma unidade. Tá? Eu posso usar aqui, então, 0,25 convertido para Pascal. Né? Existe uma conversão entre atm e Pascal. Né? Se eu converto esse 0,25 para Pascal, se eu converto esses volumes para metro cúbico, eu tenho Pascal metro cúbico, que é joule. Então, eu tenho duas formas de fazer. Tá? Vocês vão fazer e vão ver que o trabalho reversível fornece mais energia que o trabalho irreversível. A analogia é o nosso gasto ao empurrar murriando ou empurrar de uma vez só. Se eu gasto mais, eu libero para o meio externo mais. Se eu gasto menos, eu libero para o meio externo menos. Nossa intuição, os resultados experimentais e os cálculos concordando. É isso que a gente quer. Para que a gente possa fazer previsão a respeito de coisas que a gente não saiba. Né? Isso aqui é uma situação que a gente conhece o resultado. Então, a conta tem que concordar com o conhecido para a gente poder ter uma confiabilidade. Se há uma confiabilidade, eu posso depois extrapolar para um caso onde eu não conheço. Né? Vamos em frente. Definições da termodinâmica. O que é sistema? Porção do universo sobre a qual focamos a nossa atenção. O que são paredes, né? O que delimita o sistema. As paredes podem ser permeáveis ou impermeáveis. Isso aqui é importante. Né? O tipo de parede é que define o que vai poder acontecer. Se a parede é rígida, né, ela não se move, não tem como ter expansão nem compressão. Então, não tem como ter troca de energia do tipo trabalho. Se a parede é adiabática, não tem como ter troca de calor. Se ela é diatérmica, tem como ter troca de calor. Tá? Então, essas nomenclaturas têm que ficar. Né? Permeável ou impermeável? Troca massa ou não troca massa? Diatérmica ou adiabática? Troca calor ou não troca calor? Móveis ou fixas? Troca trabalho ou não troca trabalho? Tá? Então, em função da natureza das paredes, é que se estabelece uma interação entre sistema e vizinhanças, que é o que define os tipos de troca de energia que vão poder acontecer. Beleza? Então, a natureza da parede é fundamental. Em função do tipo de parede, podemos definir os seguintes sistemas. Isolado. Não, o que o sistema isolado nada faz? Não troca massa e nem... Ih, meu pai, o computador perdeu a massa. Não troca massa nem troca energia. Bora. Sistema fechado. Não troca massa, mas troca energia. E sistema aberto? Pode tudo. Tá? Então, nesse primeiro momento, né, nós vamos estar focados nos sistemas isolados, nos sistemas fechados, né, onde não há troca de massa. Sempre a quantidade constante de mols, podendo haver troca de energia na forma de calor ou de trabalho. Mais um pouco à frente, nós vamos começar a ver os sistemas que podem trocar massa, porque isso é a base para entender as reações químicas. A gente vai chegar no equilíbrio químico. Então, nesse primeiro momento, vai poder trocar calor e trabalho e a massa vai ser constante. Mas depois a gente vai poder também trocar massa. Né? E a gente vai ampliar, né, as nossas equações, né, o nosso poder de previsão, os sistemas que a gente vai ser capaz de modelar. Vizinhança, porção do universo imediatamente em contato com as paredes. Transformação termodinâmica, o processo que se dá através de uma interação entre sistemas e vizinhanças, no qual pelo menos uma das coordenadas de estado
é modificada. As transformações podem ser reversíveis ou irreversíveis. A gente já viu isso, né? Coordenada de estado, o estado. Isso aqui vocês veem depois no PDF que eu mandei. Função de estado, enfim. Entrando na primeira lei. Hoje sabe-se que todas as formas de energia são interconversíveis entre si, de modo que a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada. Isso aí a gente fala direto, né? Isso foi mostrado. Né? Tem aqui no simulador como ver também, vou mostrar agora. Né? Então, assim, o que é energia, gente? Teoricamente, é a capacidade de realizar trabalho, não é? Mas isso depende da parede. Né? O sistema pode estar lá cheio de pressão, né? Querendo se expandir. Mas se a parede for rígida, ele não se expande. Ele tem uma capacidade de realizar trabalho, mas não realiza. Então, a energia vai além disso, da capacidade de realizar trabalho. Porque realizar trabalho depende de você permitir a interação com o meio externo. E o que permite a interação com o meio externo? A parede. Tá? Hoje sabe-se que todas as formas de energia são interconversíveis. Vamos ver o simulador. Engraçadinho aqui. Olha que bonitinho. Tá aqui a água, né, na temperatura. Vamos botar a menina para andar. Olha que interessante, os símbolos de energia, ó. Em verdinho, energia química. Ela está gastando, né, através das reações no seu organismo, né? Está gastando energia, está liberando energia, que se converte em mecânica aqui no movimento dela, está perdendo, ó. Tá vendo? Tá perdendo a força. Vamos dar o alimento, que ela ganha energia. Né? Então, o movimento, a energia química se transformando em movimento. O movimento em energia elétrica, que faz essa resistência aquecer, que aquece a água a ponto dela mesmo dela até vaporizar. Né? Então, isso aqui ilustra que as energias, né, que a energia é uma coisa só. Né? Ela vai se transferindo, vai se modificando através dos processos e causando transformações. Né? Mas, se essa menina tem muita energia e a gente trava a roda, ela não tem como realizar trabalho. Então, a energia vai além da capacidade de realizar trabalho. Né? A capacidade de realizar trabalho quando a parede que limita o sistema permite a interação com a vizinhança. Isso é energia. Ela pode estar cheia, está sem energia aqui. Né? Alimentei e permiti, a energia está se transformando. Se eu arrebentar essa corrente aqui, ela vai pedalar e não vai levar energia para a água. Então, essa questão de realizar trabalho, né, de provocar um processo, tem muito a ver, meu Deus, tem muito a ver com o tipo de parede, né, que permite a interação do sistema com as vizinhanças. A relação existente entre calor e trabalho foi obtida através do experimento de Joule. A partir dele foi determinado que uma caloria, originalmente pensada como unidade para calor, né, corresponde a 4,18 joules, originalmente pensada essa unidade para expressar trabalho. Né? Através do experimento dele, e o PDF vocês veem. Porque parou de projetar aí, como é que ficou? Porque desligou o computador? O preto? Tá projetando ainda. Mas para mim aqui... A tela está projetando. Mas não vai ter como sair. Tá saindo do lugar? Tá no Word a tela. Mas é porque para mim a bateria acabou. Acho que vai congelar nessa imagem. E eu não tenho aqui como botar no tomada. Não, até tem. Peraí. Que horas são? Dá tempo. Então, no experimento de Joule, foi uma coisa similar a isso que acontece aí na bicicletinha. A gente vai ver quando eu ligar o computador aqui. Foi colocado uma hélice dentro de um becker, a hélice girando, promovendo o aquecimento da água. Né? Ou seja, a energia mecânica, de alguma forma... Ih, meu pai, saí. Eu caí aí? Ah, porque o computador desligou. Quando ele ligar de novo, eu vou me logar. Então, a energia mecânica da hélicezinha girando, né, mostrou um aumento de temperatura na água. Logo, energia mecânica se convertendo em energia cinética. Trabalho,
né, envolvendo um deslocamento ali da hélice, se convertendo em calor, variação de temperatura. Então, esse experimento mostrou essa relação e definiu essa equivalência entre as unidades. Uma caloria equivale a 4,18 joules, tá? Só que tem a seguinte situação: todo trabalho, né, que entra nessa água, né, pode fazer com que a temperatura dela suba, né, uma certa quantidade de calor seja transferida para a água e essa água perde esse calor. Né? Então, o trabalho injetado pode ser todinho perdido como calor, se essa água estiver aí no meio externo, né, onde ela possa transferir esse calor para o meio externo. Então, tem essa situação. Mas pode ter outra situação. Né? O trabalho entra e nem todo ele sai como calor. Essa parcela aí que fica. Né? Foi daí que surgiu a ideia de energia interna. Eu posso ter uma parcela de energia ficando, acumulando no sistema. E aí, então, o nome energia interna. Hoje, né, com o advento da termodinâmica estatística, né, da termodinâmica quântica, com o entendimento molecular dos sistemas, a gente sabe que essa energia interna tem a ver com os movimentos possíveis, né, as transições possíveis entre rotação, translação, estiramento das ligações, né, excitação dos elétrons, tudo isso envolve a tal da energia interna. Mas nesse contexto em que ela foi proposta, nada disso foi pensado. Né? Foi pensado numa quantidade de energia que se acumula, né, que pode aumentar ou pode diminuir, né, mas não o sentido dela. E nesse momento nos importa pouco isso. Nos importa é a variação dessa energia interna, porque isso tem relação depois com outras coisas, né, que têm aplicabilidade. Né? Por exemplo, o tal do ΔH, que corresponde ao calor num processo isobárico. Eu posso estimar no papel o calor, né, a partir do ΔH, que tem a ver com ΔU. Né? Então, a variação da energia interna, né, tem todo um sentido aí molecular, mas tem uma aplicabilidade. Né? Ela é importante para que eu faça um cálculo, me permite uma previsão, e é isso que eu quero. Uma coisa prática que me dê um resultado que tenha relevância. Tá? Voltando ali ainda. Então, adiantando. O trabalho injetado na aguinha lá de Joule, o experimento foi com água, hélice. Tá dando para ver? Tá bem no meio da música. Aqui, esse quadrado, para indicar que o sistema está isolado. Não está perdendo energia para o meio externo e nem ganhando energia do meio externo. O que está acontecendo é só dentro do vértice. Tá? Então, uma câmara isolada. Né? Eu tenho como girar essa hélice, está vendo aqui? Lembra aquele pirulitinho que tinha aquele negócio? Né? Então, eu estou girando aquele pirulito que tinha aquela hélice. É do tempo de vocês aquilo, gente? Não é, olha a cara de vocês. Meu Deus do céu. O Átila sabe do que eu estou falando. Enfim, uma hélice que eu gire aqui e o giro dessa hélice provoca um aumento de temperatura. Isso aqui é um termômetro. Então, a energia do movimento aqui da hélice, energia mecânica, se convertendo numa variação de temperatura, ou seja, energia cinética, trabalho e calor. Então, o que pode acontecer? Esse trabalho ser todo liberado, né, ser transformado em calor, entre aspas, né, e esse calor se perder. Né? Então, o trabalho se transforma todo em calor, entre aspas. Né? Por que eu boto entre aspas? Porque se transformar em calor dá a entender que é uma energia que fica armazenada e não é correta. Então, trabalho se convertendo em calor, todo ele, ou então se convertendo apenas uma parte, e uma parte se acumulando. E esse acúmulo aí seria, então, a tal da energia interna.
A partir desse experimento, né, foi proposta essa equação aqui. Ó. Delta U igual a Q mais W. Está dando para enxergar? Se todo o calor se transforma em trabalho, né, eu tenho, por exemplo, mais 30 joules de calor, se convertendo depois em 30 joules de trabalho. O sistema recebe 30 joules de calor e aí ele trabalha gastando esses 30 joules. Qual é o resultado para ele? Nenhum. Tudo que ele ganhou, ele perdeu. Eu teria aqui um ΔU igual a 0. Mas, se parte desse calor for investido nesse trabalho, mas parte dessa energia ficar, eu posso ter um ΔU positivo, por exemplo, ou negativo. De acordo com o que vai acontecer, eu posso ter uma situação final onde a energia é maior ou menor do que inicialmente. Ou uma situação onde a energia é igual ao que era inicialmente. Tá? Então, por isso a ideia de expressar ΔU como Q mais W. Dependendo aí da proporção entre Q e W, eles podem se anular, eles podem gerar um valor positivo, eles podem gerar um valor negativo. Tá? Então, daí que veio essa ideia de propor uma variação de energia interna que depende de Q e de W. Né? Então, no enunciado dela, como é que é? Todo sistema possui uma energia interna, cuja variação depende do calor e do trabalho. Se não tiver calor e trabalho, ΔU é 0. Não tem como variar. Não aconteceu interação nenhuma com o meio externo. Mas, dependendo de Q e de W, esse ΔU pode ser positivo ou negativo. A energia pode aumentar, pode diminuir ou pode permanecer. Tá? Isso para um sistema fechado. A quantidade de água aqui não mudou. Então, isso daqui é a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Quando a gente for pensar no sistema aberto, vai ter mais uma parcela aí. Né? Tem 2 parcelas para um sistema fechado. Quando for aberto, tem que ter alguma outra coisa para diferenciar. Tá? Então, lei 0, a gente viu no simulador. Primeira lei é isso aí. Veio do experimento de Joule. ΔU igual a Q mais W. Esse ΔU pode ser 0. Não tem variação. Pode ser positivo, aumenta a energia. Ou pode ser negativo, diminui a energia. Não tem um valor certo. Vai depender do processo. Vai depender do que vai acontecer entre Q e W. Isso depende do quê? Do tipo de parede. Né? Do que vai acontecer entre sistema e vizinhança, da interação que vai se estabelecer. Tá? Então, né, isso aqui é a forma integrada. Né? A forma diferencial seria DU igual a DQ mais DW. Né? Sendo DW uma pequena quantidade, DQ uma pequena quantidade e DU uma pequena variação. Tá? Então, vamos agora escrever essa forma, né, não integrada. Substituir DQ e DW pelo quê? DQ é NC barra DT e DW menos PDV. Né? Por que isso? Para a gente ver quais são, né, as propriedades que fazem variar a energia interna. Quais são as coisas que são, né, coordenadas para a energia interna. A energia interna é uma função de alguma coisa. Né? Se eu tenho uma certa temperatura e um certo volume, eu tenho uma energia interna. Se essa temperatura mudou e o volume também, é outra energia interna. Se mudou só o volume e ficou a temperatura, é outra energia interna. Qualquer, né, coordenada de estado que mude vai provocar uma variação na função de estado. O que eu quero saber é quais são as coordenadas de U. Né? U é uma função de quem? Então, escrevendo DQ e DW, nós vamos ver. Acabando. DU igual DQ mais DW. DU igual NC barra DT, concorda comigo? DQ é NC barra DT. Mais da expressão. E quem é DW?
menos V dV, considerando um processo reversível. Reversível. Logo, o que a gente vê aqui? Igual a esse produto N C barra, N número de mols, C barra capacidade calorífica molar. O produto NC barra é definido como um C maiúsculo, cujo nome é capacidade térmica. Tá? Então, C minúsculo barra capacidade calorífica molar. N vezes C barra, um C maiúsculo, chamado capacidade térmica. Quando eu multiplico N pelo C barra, eu corto por mol, né? E eu fico com energia por variação de temperatura apenas. Né? Eu perco essa dependência com a quantidade de matéria. Isso é chamado de capacidade térmica, a energia necessária para provocar a elevação de 1 grau, independente da massa, assim, para aquele sistema. Né? Eu já tenho o N embutido ali no C maiúsculo, que é a capacidade térmica. Tá? Então, aqui o N C barra pelo C maiúsculo. Olhando para isso daqui, o que a gente pode concluir? Só tem variação de energia interna se existir dT e se existir dV. Concorda comigo? Se dT for zero e dV for zero, du é zero. Então, a energia interna, originalmente, é uma função da temperatura e do volume. Eu posso escrever como uma função da entropia e da pressão, por exemplo. Mas, originalmente, pela própria definição, espontaneamente, nós vemos que du é igual a alguma coisa de T e de V. Então, U é função de T e de V. Naturalmente, função da temperatura e do volume. Certo? Então, daqui, é uma U de T e de V. Função da temperatura e do volume. Tá? Essa é a expressão básica para a variação da energia interna de um sistema fechado. Vamos aplicar isso a gás ideal agora? Né? Nós sabemos que isso aqui tem a ver com energia cinética, certo? Variação de temperatura e energia cinética. Variação de volume, o que provoca num gás? Quem vai me responder? Se eu espremo esse gás, o que acontece com o espaçamento entre as moléculas? Diminui. Diminui. Se eu expando, afasta. Né? Então, essa questão de contrair ou expandir tem relação com a variação da energia potencial. Concorda comigo? Porque quando afasta ou quando aproxima, nessa interação aí, eu posso caracterizar como uma energia potencial. Para um gás ideal, né, por definição, existe interação? Não. Né? Para um gás ideal, não existe interação. Pode estar 0 Kelvin a 1000 Kelvin, volume pequeno ou grande, não importa. Então, pensando nessa ideia, né, desse modelo hipotético de gás ideal, para um gás ideal, eu poderia escrever energia interna apenas como CdT. O termo dV, para ele, não faz sentido, porque independente da variação de volume, do volume do sistema, não tem nenhum termo que tenha a ver com energia potencial. Tá? Então, assim, a partir dessa que está escrita no quadro, aplicando-a a um gás ideal, podemos dizer que para um gás ideal, du é CV dt apenas. Ou seja, é uma função apenas da variação de temperatura. O volume não importa. Por que vai ficar CV? Olha para cá. Se U é uma função de T e de V, eu posso escrever que du é a variação de U com a temperatura, a V constante dt, mais a variação de U apenas com o volume
com a temperatura constante dV. Isso é a diferencial total de uma função de estado, né? Eu posso dizer que a variação total é a soma das variações. A variação de U é a soma da variação apenas com temperatura e da variação apenas com volume. Para um gás ideal, isso aqui é zero, cara. O volume pode ser qualquer, que não vai ter interação nenhuma, que não vai ter variação de volume. Então, esse termo com gás ideal some. Qual o termo correspondente? Esse aqui. Ó, dV com dV. dt com dt. Se o gás ideal some essa parte aqui, some essa, fica apenas C dt. Se é volume constante, CV. Tá? Então, para um gás ideal, du é CV dt. Por conta de que, por hipótese, não existe interação intermolecular. O volume pode aumentar ou diminuir, que a energia interna não vai mudar. Não tem interação? Tá? Então, para um sistema fechado, du é C barra dt menos PDV. Para um gás ideal, du é CV dt. Tá? Então, isso tem que ficar na cabeça de vocês. E eu encerro. O que tem que ficar hoje na cabeça de vocês? CV, CP, du igual a dq mais dw, trabalho reversível e irreversível, CP igual a CV mais R, du é igual a CVdt para um gás ideal. É isso, a aula de hoje foi isso. Tá ok? Tudo isso está no PDF que já está no SIGA e eu vou conseguir mandar essa aula para vocês, porque graças a Deus não teve praticamente mico nenhum. Tá? E eu vou encerrar por aqui. Tá? Então tem exercício lá, tem o PDF, tem material complementar, né, de coisa que presencialmente eu daria, mas que eu não vou dar, não vai dar tempo. Né? Então, fica como material complementar. Se puder dar uma olhada, dá uma olhada. Guarda aí, né, que faz parte da matéria, mas não vai dar para dar. Né? Não tem tempo para dar. Então, fica como material complementar. Tá certo, gente? Beijo, fique com Deus. Eu tô suadona assim. Bom final de semana, professora. Até semana Boa que noite. vem. Tá bom, Tchau, beijo. pessoal. Até. Tchau, tchau. Gente, se o computador desligou, como é que a gravação ficou, meu Deus? Boa noite. Misericórdia. Tá gravando. Eliane? Jesus, não conta. Ô, pai.